E agora estamos recebendo aqui nos estúdios da Sorriso FM a delegada titular daqui da Delegacia de Polícia Civil de Sorriso, a doutora Jéssica Assis, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o webbullying, que agora passa a ser crime. Isso mesmo, doutora? Bom dia. Bom dia, Raíssa. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Exatamente, né? Tivemos aí uma alteração legislativa recente, de 12 de janeiro de 2024, Lei 14.811, que tornou crime as condutas de bullying e cyberbullying. Tem Né? aquelas pessoas que falam que a internet é uma terra sem leis, então não tem mais essa história. Não tem mais isso, né? Então a gente tem aqui dois crimes diferentes, né? Que o legislador optou por uma pena um pouco menor. Na verdade, eu acho que é a pena mais branda do Código Penal, que é combinado isoladamente pena de multa para esse bullying que é praticado de maneira presencial, que a gente vê muito em ambiente escolar, né? Que acontece muito esses atos de intimidação sistemática, sem motivação aparente, geralmente assim de implicância, de caçoar alguma característica física, algum atributo, orientação sexual de alguém. E essa conduta ela passa a ser ainda mais grave quando ela acontece em meio virtual. Aí tem-se o que a gente fala de cyberbullying, quando acontece em qualquer fórum online. Achei interessante que a lei colocou até em jogos online, e previu aí uma pena muito maior, de 2 a 4 anos. Isso se atende também quando há algum comentário, alguma ofensa em fotos, publicações também? Também. A gente vê muito essa questão de pessoas que estão cada vez mais fragilizadas emocionalmente pelo que a gente chama de hate, né? Em rede social. Então, é bem importante que as pessoas tenham ciência disso e da gravidade do que acontece, porque eu acredito que o raciocínio do legislador foi até válido, no sentido de que um comentário ofensivo, um ato de intimidação que você publique em rede mundial de computador, ele é acessado por centenas, por milhares de pessoas. Então, isso pode ter um impacto muito grande, não só sobre a reputação da pessoa que está sendo vítima desse tipo de conduta, mas como também no aspecto psicológico, que isso pode gerar danos assim irreversíveis e levar até mesmo a episódios como a gente viu recentes, né, de pessoas que ceifam a própria vida, que se suicidam, que se mutilam, e isso é muito grave. Mais uma situação que chama bastante atenção, doutora. Inclusive, a senhora esteve à frente de um caso aqui em Sorriso há algum tempo atrás sobre ameaças de massacres, né, que também são feitos através da internet. Uhum. Isso também se aplica. São condutas um pouco diferentes, né, em aspectos penais, mas tudo dentro do mesmo escopo, né, de proteção, principalmente da integridade física e psicológica de crianças e adolescentes em estabelecimentos de ensino, a preservação dessa integridade, dessa segurança, que a gente estava preocupado num primeiro momento com a segurança física, e agora a gente está transpondo também para a segurança emocional, porque tudo começa ali. Essas pessoas, essas crianças, adolescentes ou até mesmo adultos que geralmente que realizam esse tipo de conduta, de massacre, de crime, você pode reparar que são pessoas que sofreram bullying, que têm algum passado, alguma situação complicada, uma vivência conturbada dentro da escola, e que tem esse desejo irrefreado de vingança por não saber trabalhar muito bem. Então, até algo muito interessante que a lei previu, ela não só essa lei 14.811, ela não só previu esses crimes, mas como também políticas públicas. Eu achei muito interessante que essas políticas públicas elas foram municipalizadas. Então, a incumbência maior de medida de prevenção de combate à violência contra criança e adolescente é do município. E é uma tendência que o ECA, né, dispõe, a municipalização é uma diretriz dentro do ECA, e achei bem interessante que a lei também acompanhou essa diretriz, porque o município é quem está mais próximo do problema, é quem tem mais condição de realizar esse tipo de diálogo, e trata-se de um crime que a prevenção realmente é isso que a gente sempre conversa, né, Milena, é uma prevenção via diálogo, via conscientização mesmo. E nas escolas eles conseguem ver, né, o que pratica o bullying e aquele que está sofrendo bullying, para que os dois possam, né, ambos, né, possam ter um acompanhamento psicológico para poder minimizar essa situação, né? Exatamente isso que você falou. Cada vez mais a gente vai ver uma tendência de
psicólogos. A gente sempre vê em filmes americanos, norte-americanos, não sei se vocês já repararam, que tem uma conselheira estudantil, a figura da conselheira estudantil que fica ali numa salinha sempre preparado, sempre a postos para chamar um aluno que está um pouco problemático, está matando aula, está tendo problema de relacionamento com outros coleguinhas. Então, eu acho que cada vez mais isso vai ser a tendência em escolas. Eu acho que vai começar mais nas escolas particulares, mas as escolas públicas também já vêm fazendo isso. Sorriso tem um trabalho bem bacana nesse sentido. Em casa, como é que os pais podem trabalhar com o psicológico do adolescente, até da criança, nesse tipo, claro, que depende da escola também, depende do município, mas tudo começa lá na casa. Com os pais certeza. identificar que tipo de ações aí diferente, o filho, conversar ali na escola, como é que os pais devem agir nesse tipo de situação? Exatamente. Dentro de casa, a gente tem que começar a disseminar mesmo uma cultura, um diálogo respeitoso com nossas crianças e adolescentes, até para que elas aprendam, que elas saibam lidar bem com as diferenças, saibam que as pessoas são diversas, né? Que há pessoas que são baixinhas, altas, magrinhas, gordinhas, que tá tudo bem. Tem gente que tem mais condição financeira, tem gente que não tem tanta condição financeira. A gente tem que conversar em casa sobre essa questão de respeito ao diferente. Até porque criança é um ser, assim, muito inocente, né? Com o tempo é que ela vai sendo criada, essa maldade, né? Essa coisa, né? E em casa a gente consegue podar bastante. A gente consegue ensinar bem nossas crianças esse, principalmente, respeito ao diverso. E essa importância de entender que nem tudo é brincadeirinha. Tem brincadeirinhas que são extremamente ofensivas e para quem está vociferando, para quem está falando, pode não parecer nada demais. Mas eu acho que quase todo mundo tem alguma história ruim em escola, né? Nessa mesma Quase ninguém foge. não tem como. E coisas que chateiam a gente, coisas que machucam, né? Eu lembro que eu tinha cabelo muito cacheado, meu cabelo era enorme, né? Até hoje, assim, eu sempre arrumo meu cabelo para deixar ele assentado, porque eu me lembro dos bullying que eu sofria na escola, porque meu cabelo era muito armado. Doutora, e quando nós voltamos a falar do webbullying, a gente vê e tem consciência de que muitas crianças na internet se passam por adultos, seja em plataforma de jogos ou para abrir a conta em uma rede social que não permite ter ali menos de 18 anos. E caso a polícia chegue, através de uma investigação, nesses menores de idade, o que acontece através desse cyberbullying? Ele é... Os pais vão responder? O que acontece nessa situação? É bem interessante isso, né? Porque é um tipo penal que acaba atingindo bastante, né, esse público de criança e adolescente. Em primeiro lugar, é muito importante que nós entendamos que crianças e adolescentes, elas não são imunes à responsabilização. Existe um sistema de responsabilização adaptado para a realidade e principalmente para a fase de desenvolvimento cognitivo, comportamental que elas estão. Mas crianças, adolescentes, melhor dizendo, a partir de 12 anos de idade já respondem por ato infracional análogo a crime, que é como se fosse um nome diferente para um crime que um adolescente comete e está sujeito à responsabilização, sim, de uma maneira diferente, né, de um adulto, mas também tá. E mesmo assim, as pessoas acham, então se tem menos de 12 anos de idade, não tem responsabilização nenhuma. Tem. Só que aí é uma ação, são ações mais perpetradas pelo Ministério Público, que podem envolver aí um acompanhamento da família, porque pode ter certeza que crianças que fazem esse tipo de intimidação sistemática, o ambiente familiar dela está deturpado. Ela está reproduzindo geralmente o que acontece ali dentro da família dela e ela leva. Muitas vezes não são condutas equivalentes, mas ela está em algum sofrimento dentro da casa. Isso vai repercutir no ambiente escolar social. Eu ouvi essa semana uma frase, não sei se a doutora pode confirmar, a criança, ela não ouve conselhos, ela segue exemplo. Exatamente. Não adianta a gente falar nada para a criança dentro de casa, da boca para fora. A gente tem que dar exemplo. Então, temos que tomar muito cuidado com o tipo de comentário. A criança é uma antena, ela está ouvindo tudo que você fala e observando tudo que você faz o tempo todo. E ela vai reproduzir o que acontece dentro de casa. Então, se é uma família que faz esse tipo de intimidação, às vezes até os próprios pais estão com o filho e falam, nossa, filho, você está, né, acima do peso, está gordinho, está isso, está aquilo. Tem que tomar cuidado com esse tipo de comentário, porque machuca a criança
e ela vai reproduzir. E muitas pessoas acham que não existe responsabilização de pais que fazem isso com relação aos filhos, mas a lei não faz exceção nenhuma. Então, se há um pai que está fazendo uma intimidação sistemática por conta de alguma característica física da criança ou do adolescente, por conta de orientação sexual ou qualquer outra situação que coloque essa criança numa posição de vulnerabilidade, pais também podem ser responsabilizados criminalmente, inclusive com uma pena aumentada, até porque é um agravante o ascendente cometer crime contra o próprio filho. Muito bem, doutora. Algo a mais que a senhora tenha para orientar os pais e também as crianças, adolescentes, jovens, né, digamos assim, no geral, a respeito desse assunto? Com certeza. Essa lei, a 14.811, ela não só modificou essa questão do bullying, do cyberbullying, como trouxe implicações muito importantes na lei de crimes hediondos. Então, eu acho muito importante a gente destacar que agora passa a ser crime hediondo também questão de armazenamento de material pornográfico infantil. Isso é algo muito grave. E a gente viu que final do ano passado para cá, quantos casos foram registrados somente aqui no estado? Há muitos. Então, eu peço aos pais que tenham uma vigilância ainda maior sobre as atividades virtuais dos filhos. Em jogos online, em fóruns de conversa, de relacionamento interativo, há muitos adultos mal intencionados que podem induzir crianças a se expor de uma maneira pornográfica ou enviar material pornográfico infantil. Então, é extremamente salutar filtro, controle, vigilância sobre as atividades dessa criança e qualquer conduta suspeita ser encaminhada para a delegacia de polícia, registrar boletim de ocorrência, porque essas pessoas, o ato em si, né, de fazer isso no meio virtual é horroroso, mas você pode ter certeza que no mundo real coisas piores também acontecem por meio desse perpetrador, desse agressor. Então a gente tem que saber, tem que cercear, tem que prender essas pessoas. Inclusive, doutora, quando você fala do filtro, né, os próprios pais também têm esse filtro na hora de expor a criança nas redes sociais, como, por exemplo, a hora do banho, né, trocando de roupa e colocar nas redes sociais. Isso também facilita para que pessoas mal intencionadas acabem usando essas imagens. Sim, até porque hoje em dia isso entra numa discussão muito complexa até sobre inteligência artificial. Acho que todo mundo tem acompanhado coisas absurdas de inteligência artificial. Pegar uma pessoa, a voz, o rosto de uma pessoa que já morreu e consegue criar uma cena em que essa pessoa está falando, interagindo como se viva e estivesse. Então, imagina com imagens, fotos reais de uma criança ou de um adolescente. Então, muito cuidado com postagens que exponham seus filhos de roupa de banho. A gente vê muito criança muito inocente. Muitas vezes o pai, a mãe, quase todos os pais e mães vão ter um olhar inocente sobre o que aquela criança está fazendo. Mas, assim, expor criança dançando, de biquíni, em rede social, é prato cheio para pedófilo. Então, vamos preservar ao máximo a imagem das nossas crianças, das nossas adolescentes, a fim de que a gente mantenha longe delas essas pessoas que são violentas, que são agressivas, que são perigosas aí para o desenvolvimento delas. Muito obrigada, doutora Jéssica, pela sua participação e também por todo o conhecimento compartilhado conosco. A Sorriso FM sempre está à sua disposição. Eu que agradeço o convite e bom trabalho para todos nós.